Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, e a Mônica vai falar sobre o Fla-Flu do momento, né? Por incrível que pareça, deveria ser algo técnico, algo científico, algo pesquisado. Conseguimos, né? Conseguimos. Transformamos uma doença em uma questão ideológica. Olha, estamos de parabéns, viu? E não é nem a doença, né, Luiz? É o remédio, cura, né? é a possível remédio. Possível cura, vai saber. E a Mônica Bergamo vai falar mais sobre um estudo sobre a tal da hidroxicloroquina. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, com esse momento, né, Barão, que a gente está vivendo aqui, de insegurança, de medo, de ansiedade, há uma expectativa, além desse Fla-Flu, há uma expectativa natural enorme, né, das pessoas em torno da descoberta de novos medicamentos que possam indicar um caminho de cura ou de freio dos efeitos do coronavírus. E a cloroquina e também a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, viraram o foco disso, porque já começaram, inclusive, a ser usadas em alguns casos, porque já há médicos acreditando que elas podem, de fato, funcionar. Por isso, Barão, tantos estudos já estão sendo feitos em torno desse medicamento. E o maior deles, que é o liderado pelos hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento e pela BRICNET, das UTIs de todo o país, já começou na prática, né? Ele foi um dos primeiros estudos aprovados pela Comissão de Ética do Ministério de Saúde e já está no seu início. Há quantas anda esse projeto, Barão? Eu conversei com o doutor Alexandre Biasi, do HCOR, que está no consórcio de pesquisa, e o que ele me conta? 43 pacientes de 7 hospitais já começaram a tomar o medicamento e estão sendo observados de perto pelos médicos, pelos cientistas, pelos pesquisadores. A meta é chegar a 1.356 pacientes em 81 hospitais. Alguns tomam a droga junto com o antibiótico, azitromicina, outros sem ele. Há pacientes internados, mas com sintomas não tão graves. Há pacientes em estado grave. Então, essa amostra vai pegar todo tipo de paciente e vai fazer testes com diferentes doses, com ou sem antibiótico e etc. E quando, afinal, Barão, que é a grande pergunta que todo mundo quer saber, sai esse resultado? Ele me explicou que assim que 120 pacientes começarem a ser acompanhados, o que deve ocorrer rapidamente, depois de 15 dias já vai ser possível fazer o que os pesquisadores chamam de análise interina, né? A primeira análise de uma pesquisa. Tem algum resultado que chama a atenção, que já pode ser observado? Não funcionou com ninguém? Funcionou com todo mundo, fez mal para muitos pacientes, teve efeitos colaterais indesejados. Isso deve sair, portanto, Barão, a gente dando aqui uma estimativa, em 20 dias. E a pesquisa vai seguir até os 1.356 pacientes. O remédio não pode ser ministrado antes disso? Pode, tanto que está sendo ministrado, muita gente está tomando. Agora, o que nós estamos buscando aqui, e que é o que se tem martelado, é a comprovação científica de que isso funciona, né? Para que as pessoas tenham segurança, para que ele possa ser ministrado largamente. Outro estudo, Barão, que está sendo feito pela Fiocruz em Manaus, com o grupo do pesquisador Marcos Lacerda em Manaus, 450 pacientes, já teve uma primeira análise interina que vai ser publicada em revistas científicas. Qual foi a primeira coisa observada? Que em doses altas o remédio é tóxico, né? Então não poderia ser usado. E junto disso veio um dado que ainda é preliminar, ainda é muito preliminar, mas que de 81 pacientes, 13% morreram. Então, uma letalidade ainda considerada alta, o que não permite nenhuma conclusão sobre a efetividade da cloroquina em pacientes, Barão. Então, esse é o pé que a gente está desses dois principais estudos sobre esse medicamento aqui no Brasil. Lembrando que tem estudos sendo feitos no mundo inteiro em torno deles, Barão. O que é fundamental, Mônica, e tomara que esses estudos comprovem que esse medicamento, qualquer outro medicamento, né, chegue até um resultado bom. Mas até lá, não adianta ficar brigando em rede social, se achando especialista, porque você ouviu um ou outro profissional que defende a utilização do medicamento ou não defende a utilização do medicamento. O que a gente tem que ver é na prática. Tem um filme maravilhoso chamado Clube de Compra Dallas, né, que falava sobre a história do início do HIV no mundo, né? E à época, o AZT era o medicamento considerado ideal. E muitos laboratórios, inclusive, ganharam rios de dinheiro utilizando esse medicamento AZT, que depois foi comprovado na prática que não era o medicamento ideal para se combater o HIV.
Só que até então, muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Havia ali uma pressão muito grande dos laboratórios à época, em cima dos médicos e tudo mais. Enfim, o que a gente espera é que rapidamente seja encontrada uma solução, seja por meio da hidroxicloroquina, de qualquer outro medicamento que está por aí. E isso tem que ser algo técnico, algo pesquisado, algo que no final das contas, chegue a uma conclusão que de fato funcione ou, lamentavelmente, chegue à conclusão que, infelizmente, não funciona a cloroquina. Vamos ver o que vai dar nesse estudo, entre tantos outros sendo realizados, como a Mônica falou, né, Mônica? Aqui no Brasil são esses os dois maiores, pelo menos que eu tenho conhecimento, da cloroquina. Agora é aquela coisa, Barão, eu já ouvi de médicos assim, muito conceituados, que não acreditam, e já tem artigos publicados, até polêmicos, né, de virologistas, etc., da USP, a USP meio que desautorizando, mas enfim, falando que é preciso aplicar porque nós estamos no meio de uma guerra. Então você tem opinião para todo lado. O que está faltando, e aí nesse meio do caminho os médicos que querem receitam, os médicos que não querem não receitam, o que está faltando é que precisa ficar claro, tudo isso é achismo. Tanto o médico muito importante, muito conceituado e experiente, que acha que não vai funcionar, está achando que não vai funcionar, quanto o outro virologista muito importante também está achando que vai funcionar. Falta só o estudo. É óbvio que a gente tem muita pressa, mas essas respostas vão chegar, elas vão chegar. 20 dias não é nada, 1 mês, 2 meses não é nada. Para a gente é muito, porque nós estamos no meio da pandemia, mas para a ciência não é nada. E eles estão correndo e dando o seu melhor para chegar o mais rápido possível nessa resposta, Barão. Muito bem, a Mônica Bergamo continua em cima desses estudos, a Mônica volta aqui ao longo da programação com mais informações. Um beijo, Mônica, até amanhã. Até.